Nós estamos seguindo com o livro de Romanos e, coincidentemente ou não, chegamos em Romanos 13, que fala justamente da relação dos cristãos com as autoridades, eu quero trazer uma perspectiva mais abrangente da relação do povo de Deus ou do Evangelho com a política. E justamente hoje, num dia importante para isso. Então, é um tema facinho, o Evangelho e a política. Tranquilo, que a gente vai tratar nessa manhã. Texto de Romanos 13, versículos 1 a 7, diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Como eu falei, eu quero trazer esse texto para uma perspectiva mais profunda da nossa relação, ou da relação do Evangelho com a política. E eu quero fazer isso a partir também de um testemunho pessoal meu. Há 30 anos atrás, eu comecei um trabalho social. A Ariane está aqui, né, Ariane? A Ariane é fruto desse trabalho, para fazer isso, né, Ariane? A sua família. E uma bênção muito grande na minha vida, o CAD. Eu fui enviado pela minha igreja como missionário para a Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana, para fazer um trabalho de transformação social, de evangelismo integral. Ou seja, um projeto sociomissionário, vamos colocar dessa forma. Ao mesmo tempo, servindo a comunidade e evangelizando. E tem sido maravilhoso. O CAD esse ano faz 30 anos. Nós implantamos escola, centro de saúde, centro cultural, biblioteca comunitária, salão de beleza escola. Implantamos uma igreja local que está lá viva, atuando até hoje. O pai da Ariane é pastor lá, né, Ariane? E uma experiência maravilhosa. Mas eu comecei a perceber, depois de um tempo, que a entrega de serviços filantrópicos, vou colocar assim, ou de serviços direto à comunidade, não era suficiente para a transformação que nós almejávamos. Nós tínhamos uma escola de alto nível para as crianças, lá no projeto. Os meus filhos estudaram na escolinha do CAD. Eu dizia que se não servisse para os meus filhos, não serviria para o filho de ninguém. E a gente fez uma escola de qualidade, mas a gente só conseguia dar o ensino, o Fundamental 1. E quando as crianças, mesmo recebendo aquela educação de qualidade, educação cristã por princípios, chegavam no ensino médio, muitos ali da comunidade, pela realidade social, precisavam abandonar, às vezes, até o ensino médio, para poder trabalhar, para prover para a família. E o que é um adulto no Brasil sem ensino médio? Um adulto pobre, que vai gerar um filho pobre, para nós cuidarmos. Então eu falei, peraí, estou enxugando gelo. Tinha um menino muito bom na nossa equipe, lá da comunidade, lá da fazenda, ele era bom em robótica. Nós somos uma das primeiras escolas aqui em Curitiba a implantar robótica, junto com escolas aqui de classe A em Curitiba. A gente já tinha lá na fazenda nosso curso de robótica para as crianças. E o menino era muito bom, tinha potencial para se tornar instrutor, mas eu me lembro que na época nós não tínhamos recurso para mantê-lo como professor. E mesmo assim, a gente investiu, ele queria muito. Aí um dia ele veio para a gente e disse, Maurício, infelizmente, eu não vou poder continuar trabalhando aqui, porque eu preciso renda, minha família precisa comer. Eu falei, puxa, que pena, você tem tanto potencial, você ia brilhar como professor de robótica. Aí ele falou, pois é, mas eu vou ter que sair para trabalhar. Você vai trabalhar com o quê? Ele disse, eu vou ser porteiro num prédio em Curitiba. Com todo respeito a essa profissão, uma profissão digna, ele
não tem futuro. Ele vai ser mais um adulto pobre, lá da Fazenda Rio Grande, que vai gerar um filho pobre para a gente cuidar. E aí eu entendi que eu deveria ir para a arena da política. Não da política partidária, mas que eu ia mexer com as questões estruturais da cidade, porque não tinha posto de saúde, não tinha escola de qualidade. E aí, em 2000, como missionário enviado pela minha igreja para o campo, eu recebi o convite para assumir uma função pública. E por 5 anos, fiz um curso de gestão de saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz. Eu fui secretário municipal de saúde lá, atuando nas políticas públicas. E eu me lembro que, quando a gente chegou, isso foi no ano 2000, a mortalidade infantil aqui na Fazenda, região de Curitiba, era 31, ou seja, para cada 1.000 nascidos vivos, 31 crianças morriam antes de completar 1 ano de idade. Isso é muito ou é pouco? Isso é absurdamente alto. Isso é padrão de África, quase, de Subsaara. Ou seja, tinha muita criança morrendo na cidade que não precisava morrer. E aí eu lendo a Bíblia, um texto lá de Isaías diz assim: não haverá na cidade criança para viver poucos dias. Ou seja, eu percebi que o desígnio de Deus para a cidade não era apenas a salvação das almas das pessoas que viviam lá, para quem nós estávamos ministrando, mas Deus queria que as crianças sobrevivessem. Quando Deus revelou ali o texto profético em Isaías, dizendo qual é a Jerusalém que eu quero, ou o que acontece em Jerusalém, a cidade, quando Deus governa, não haverá nela criança para viver poucos dias. E com o versículo de Isaías, nós abrimos a Conferência Municipal de Saúde do ano 2001. Ao final de 4 anos, a mortalidade infantil na Fazenda caiu de 31 para 9. Um dígito, que é o aceitável. Então, eu sei que tem muitos adolescentes e jovens vivos hoje, lá, por causa do trabalho que foi feito. E não foi feito na ONG, não foi feito na agência missionária, e não foi feito na igreja local. Foi feito porque eu entrei nas políticas públicas. Então, eu quero analisar mais profundamente nessa manhã. É um estudo, é denso, eu vou correr. Se depois você quiser saber mais, eu posso conversar com você, passar material sobre a relação do Evangelho com a política. Será que o Evangelho tem alguma coisa a ver com política? Ou você é daqueles crentes que ainda dizem, não, eu não mexo com isso. Isso aí não, isso é coisa para gente corrupta. Eu sou santo demais para isso. Tem tanto crente que fala assim e não percebe o tamanho da arrogância, da sua própria arrogância, dizer, não, essa área é suja demais para mim. Será que tem uma área tão suja que Cristo não possa redimir? Será que isso não é limitar a eficácia do sacrifício redentor de Cristo? Você se acha tão melhor assim do que os políticos? Então dá uma estudada sobre política eclesiástica e vê o que acontece em muitas denominações, para você ver que a política está dentro de todas as relações humanas. Quem aqui é casado? A sua esposa quer reformar a sala, comprar um sofá novo. Você quer trocar de carro, porque está ficando velho, mas só tem dinheiro para fazer uma coisa. Quem decide? Claro que a casa vai ser reformada, né? É uma negociação, é uma relação também política, no sentido de que é uma relação de poder. Quem toma a decisão na minha casa? É por consenso, é por negociação, um fala e o outro abaixa a cabeça. As relações políticas são parte das relações humanas. As relações políticas são as relações de poder. E é por isso que uma das coisas que eu espero fazer um pouquinho nessa manhã é desconstruir a idolatria da política que a gente está vivendo no mundo. Porque, como toda e qualquer área, é uma área que sofreu os efeitos da queda, ok? E que, portanto, precisa de redenção, e é uma área sobre a qual o sacrifício redentor de Cristo também tem a sua eficácia redentora. Só que a política, por se tratar das relações de poder,
ela tende a tornar os problemas exponenciais. Então, ela aparece mais, né? Mas é uma área como qualquer outra. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, para isso, antes, eu queria fazer um fundamento teórico. Não vou poder me aprofundar muito, né? A gente vai falar sobre Cristo e as esferas da cultura, transformação social e presença política. Eu preciso trazer o fundamento teórico, que é a desconstrução da dicotomia sagrado-profano. Eu acho que isso não vai ser um problema tanto aqui, porque acho que os pastores já têm abordado um pouco isso. A gente já tem estudado um pouco isso. Mas aquilo ali que você está vendo é a mentalidade grega. O nome daquilo é dicotomia grega, que era a mentalidade predominante na época que o Evangelho chegou. O Evangelho chega lá no Oriente Médio, né? Mas a mentalidade dominante era assim, dual. Tudo que é etéreo, que é espiritual, é do âmbito do sagrado, e tudo que é físico e material é do âmbito do profano ou do secular. Aquilo ali é mente grega, não é evangelho. O evangelho redime todas as coisas. A mentalidade hebraica, ela é integral, ela é holística. Tanto que o hebreu vai tender a até tirar do mundo material atributos para Deus. Ele vai dizer, Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu castelo forte. O grego abstrai. O grego vai conceitualizar, abstraindo as coisas. Ele vai dizer, Deus é onisciente, Deus é onipresente, né? Porque ele tem essa tendência a dicotomizar. Muitos cristãos ainda têm essa mente dual. Você já ouviu alguém falar assim, na minha vida cristã eu faço tal coisa, e na minha vida secular eu faço tal coisa. Isso é uma mente dual, isso não é o evangelho. Você não vive em dois mundos. Você vive num mundo só para a glória de Deus. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. A gente já ouviu isso hoje aqui no momento do ofertório. O seu trabalho deve ser para a glória de Deus. Então, aquilo ali precisa ser desconstruído, mas aquilo ali influenciou muito o pensamento da igreja tem influenciado ao longo de 2000 anos. Se eu não desconstruir aquilo, não faz sentido falar de evangelho e política. Por isso que eu comecei com isso. Se você tem aquela mentalidade, ou se alguém vai para a política, da igreja vai para a política com aquela mentalidade, vai cometer erros na esfera política. Vai usar a política como proselitismo religioso, vai confundir as esferas, vai ter abuso de autoridade, de poder. O gnosticismo evangélico diz que Deus só se interessa pelas questões espirituais, a moral, a graça, a fé, a ética, missões, as disciplinas espirituais, a guerra espiritual, a teologia, o evangelismo, discipulados, devocionais, ou seja, essas coisas são coisas de Deus, ninguém nega. E no plano inferior vai estar o trabalho, a razão. Não pense não, só creia. Já ouviu isso? Isso não é bíblico. A Bíblia manda pensar para a glória de Deus. Ao contrário. Amar a Deus de todo o pensamento, e não pensar. Os negócios são para a glória de Deus. A ciência, a economia, a mídia, as artes para a glória de Deus. Os ministérios de atenção física, né, da área social, os dias da semana, não só o domingo. E a política. Hoje a política seria um terceiro nível, né? Não é nem o nível secular, é do diabo mesmo, né? Tem que ter um terceiro nível para a política. Então, o nome disso é gnosticismo evangélico. Isso aí não é uma ética cristã, isso aí não é uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã. Amém até aqui? Amém. Eu poderia falar 2 horas só sobre isso, tá? Estou passando rapidinho. É o fundamento. Ao contrário disso, o corandeu, a vida diante da face de Deus, Deus é o Senhor de toda a vida. Deus é o Senhor de todas as dimensões da vida. Cristo é o Senhor de toda a criação, de todo o universo. Muda completamente a perspectiva. E aí a famosa frase de Abraham Kuyper, né? Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Não há. Vamos ler juntos?
Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu, incluindo o domínio da política. Aqui, reformando todos os aspectos da sociedade, Cristo no centro, é um slide que a gente usa muito para falar sobre o senhorio cósmico de Cristo, e uma das esferas que precisam ser redimidas ali, aqui não aparece, é a esfera que o Hermann Doivert chamou de jurídica, onde está o Estado, os partidos, os movimentos de pressão. Assim como as outras esferas, a ética, que é a esfera da família, a pística, que é a esfera da fé, que é a igreja, do grego pistos, a esfera estética, que é a esfera da arte, a esfera da beleza. Todas elas refletem o caráter de Cristo na criação do próprio Deus. Todas caíram, não foi só a política que caiu, todas, tá? E todas precisam ser redimidas e, portanto, os cristãos devem entrar em todas as esferas para redimir todas as áreas. Isso aí é um estudo do Hermann Doivert sobre reforma social, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso papel aqui no Brasil enquanto igreja. Aí eu trouxe algumas frases, algumas cotações de autores não cristãos, cientistas sociais. Olha o que o John Burdick fala. A alienação entre aspas, pentecostal, seria fonte de mudanças efetivas porque cria comunidades de descontinuidade e transformação. O que é isso? A classe C no Brasil não está mais preocupada com luta de classes, porque a classe C no Brasil, pentecostal, aliás, a classe C virou crente. E crente pentecostal. Então, começaram a ruir os discursinhos left. Né? Por quê? Porque quando um pedreiro, um servente de pedreiro, que socialmente é desprezado, coloca um terno, uma gravata, coisa que só executivo põe, sobe no púlpito e traz a mensagem do Deus Todo-Poderoso, e todo mundo ouve e diz, amém, o que pode ser mais inclusão social do que isso? O que pode ser mais transformação do que isso? Então, a igreja, infelizmente, as nossas igrejas históricas não estão nas comunidades pobres, né? Fica aí um puxãozinho de orelha na nossa denominação. Mas os pentecostais estão transformando a realidade. Isso já está acontecendo. A religião evangélica, Elizabeth Brusco diz, a religião evangélica enfrenta o machismo com mais eficácia que o feminismo. Porque homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, né? A mulher passa a ser tratada de uma outra maneira, com dignidade. Luiz Eduardo Seares fala da emergência de uma nova sociedade igualitária na igreja, porque a igreja fala que não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não é homem, não é mulher. Todos são de Cristo. Então, é a mensagem mais poderosa de egalitarismo, tá? E de dignificação da própria mulher. Aspásia Camargo fala do nascimento de uma verdadeira sociedade civil no âmbito das igrejas. Os evangélicos, Rubens César Fernandes, grande antropólogo, fala que os evangélicos são um movimento que fala de mudança radical de vida de maneira mais convincente. E o Zuenir Ventura disse que, mais do que a polícia, a justiça, a igreja católica, a família, a escola, os evangélicos são, de fato, a contracultura da droga. Então, tudo isso para mostrar que existe um movimento de transformação sociopolítica acontecendo, que é reconhecido por cientistas sociais, né? Então, o evangelho, ou aqueles que trazem o evangelho, já atuam na transformação sociopolítica. E por que isso acontece? E aí eu quero agora trazer o fundamento da relação da igreja com as políticas públicas. O que significa a palavra evangelho? Boas novas. Da onde que veio essa palavra? Qual é a etimologia? Alguém sabe? Vocês sabem qual é as boas novas, né? O amor de Deus por nós, né? O sacrifício de Jesus que nos salva. Mas da onde que apareceu essa palavra evangelium? É uma palavra
profundamente, de conotação profundamente política. Significado político da palavra evangelho, evangelium, não é um termo religioso. Nem teve origem nos seguidores de Jesus do primeiro século, mas nos discursos políticos dos césares e generais romanos. Quando Roma tinha uma ambição civilizatória. Ela queria governar o mundo e livrar o mundo da barbárie. Então, quando Roma ia para uma guerra e vencia, o general voltava para Roma trazendo o quê? O evangelho. As boas notícias. Que boas notícias eram essas? O nosso reino avança. César reina. Foi este termo que Jesus usou, foi esse termo que os primeiros cristãos do século I usaram. Ou seja, o nosso rei reina. O nosso reino avança. Conseguem pensar em alguma coisa mais subversiva do que isso, politicamente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sangue dos mártires, como é que é? Tem uma frase assim, é a semente da igreja. Amém. Verdade. Mas por que os primeiros cristãos morriam? O que os levava à morte como mártires? Não era uma questão religiosa. Problema nenhum dizer Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ah, que bom. Mais um Deus para o panteão romano. Problema nenhum chamar Jesus de Deus para Roma, para César. Mais um Deus aqui, bota lá uma estátua dele lá em Atenas. Por que eles morriam? Jesus é o Senhor. Logo, César tem alguém maior que você. Ai, ai, ai. César tem alguém que manda, e não é você. Era isso. Uma questão política. E detalhe, é um carpinteiro judeu, lá da provinciazinha de lá, sabe? Que vocês mataram. Era uma questão política. O Evangelho diz quem manda. O Evangelho diz quem governa. O Evangelho diz quem é o Senhor. E não é à toa que ele é proibido na Coreia do Norte. Eu vou para a Arábia Saudita em dezembro, a trabalho, na COP. E então ontem eu fui estudar um pouquinho sobre a Arábia Saudita. É uma monarquia absolutista, islâmica. A Arábia Saudita não tem constituição. A constituição do país é a Sharia, a lei islâmica, é o Corão. É proibido qualquer templo religioso não muçulmano, e está lá no texto, está lá na Wikipédia, é proibido fazer orações privadas a qualquer Deus que não Alá. Como é que eles vão saber? Eu pretendo orar lá no hotel, né, quietinho, no meu canto. Por quê? Qualquer coisa que ameace esse status quo, né, é proibida, é ameaçada. Por quê? Não tem como tirar essa dimensão política do Evangelho. O Evangelho não apenas salva almas do inferno. O Evangelho proclama um novo rei, um novo reino. Palavra usada para anunciar e exaltar as boas notícias de vitórias militares romanas e do imperador, anunciando como Sóter. O que é Sóter? O Salvador. O realizador da Pax Romana. Por isso, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Recadinho para a Pax Romana. Recadinho para a Pax Romana. A César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus. Aquele que traz paz ao mundo, o César, o Sóter, o Salvador.
Quando os primeiros cristãos utilizavam o termo evangelho, portanto, estavam tomando um termo da esfera política para anunciar Jesus como centro de uma nova realidade político-religiosa, ou seja, o reino de Deus. Uma nova realidade político-religiosa. Ou seja, houve uma subversão de uma palavra cheia de significado político. A novidade é que esse reino girava em torno de uma figura da Galileia executada pelo império, e a execução de Jesus mostrava a sua ameaça a um sistema que havia dominante, tanto político como religioso, a gente sabe disso, e uma alternativa a essa lógica cultural imperial. O ministério de Jesus, portanto, como Senhor da criação, tem amplitude total, alcançando todos os domínios sociais, inclusive a arena política. E aí, dentro de um novo paradigma, isso traz para a gente um novo, que não é novo, paradigma missiológico. Tá? A compreensão de que militância sociopolítica é missio Dei também. Missio Dei, lá, termo de David Bosch, Deus em missão. Deus está transformando as coisas. Deus está redimindo todas as coisas. Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Tá? Portanto, militância, um termo que alguns não gostam muito, mas enfim, sociopolítica é também, tem pessoas que têm um chamado missionário para isso, é a missão deles. Tá? A partir de uma ética social do Antigo Testamento, não dá para me ater muito aqui, mas você vai ver isso desde lá do Antigo Testamento, tem uma série de leis sociais e econômicas no Antigo Testamento, onde Deus mostra qual é a ordem social que Ele queria para Israel. Né, o cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, né, as relações éticas e justas, a legislação governando a cidade deveria ser, a nação deveria ser respeitada, uma série de pressupostos éticos, políticos e sociais que a gente tira já do Antigo Testamento. E as implicações políticas do Evangelho, uma nova ordem, não apenas religiosa, o reinado de Cristo em todas as esferas e dimensões da criação, a compreensão do reino de Deus e da vida corandeu, e a superação das dicotomias como condição para uma incidência relevante. Então, esse aqui é a base da nossa ação na política. Vamos pensar agora as implicações sociopolíticas das origens de Jesus, né? O fato da Galileia ser uma região marcada por sofrimento, opressão e resistência, tá? E de que os galileus eram obrigados a oferecer seu trabalho que mais tivessem para atender aos interesses de um sistema político e religioso que privilegiava as elites da época aliançadas, né, com o poder imperial. Então, isso também traz profundas implicações políticas à nossa luta por sociedades mais justas, mais igualitárias, prósperas. Não é interessante que, quando Deus encarnou, Ele encarnou num lugar que era uma colônia desprezada, oprimida. Você imagina hoje, vamos lá, supostamente, vou colocar assim, né, nós estamos numa democracia, ou seja, os nossos governantes, nós elegemos os nossos governantes. E, supostamente, eles trabalham para o nosso bem. E muitos governantes trabalham para o bem da sua comunidade. Então, nós pagamos impostos para que governantes que nós elegemos, assim é o sistema democrático, trabalhem para o bem comum. Se tiver agora uma emergência em saúde, começou a ter um infarto, pode demorar, mas você vai ser atendido num sistema público de saúde, que está à sua disposição. Se você quiser ter o teu filho de graça numa escola pública, você consegue. E mesmo assim, a gente reclama de pagar imposto, não reclama? A gente acha que paga muito imposto e recebe pouco de volta, a não ser que você viva aí numa bolha, a não ser onde é que você vive, na Suíça, enfim. E você imagina na Galileia do primeiro século. Estrangeiros vieram, dominaram sobre eles, adoradores de falsos deuses, eles são um povo de Deus, eles são um povo da aliança. Vem um estrangeiro, governa sobre mim, me escraviza, eu sou pobre, eu não tenho serviço público, e eu tenho que pagar impostos pesados para esse cara que me oprime. O que você ia achar disso? Era assim. E Deus resolveu encarnar nesse ambiente. Tá? O que isso traz para a gente de reflexão sobre a nossa relação com o sistema político e a nossa atuação na arena sociopolítica?
E por isso que a gente vê que essa luta histórica da igreja, né, por sociedades justas, livres, solidárias e prósperas, não é novidade. Eu não estou trazendo uma novidade para vocês nessa manhã. Sempre a igreja atuou nesse domínio. Sempre foi vocação da igreja. A igreja chegava, havia mudança social. Todo avivamento genuíno na história gerou mudança social e política. A ideia da educação universal, toda criança na escola. Já viu isso? Isso é uma política pública. Sabia que isso começou com a igreja reformada? A partir de um conceito de sacerdócio universal do crente, lá na Bíblia, veio o conceito. Espera aí, se todo mundo é um sacerdote, todo mundo tem que conhecer a Bíblia. O livre exame das Escrituras, né? Para conhecer a Bíblia, todo mundo tem que saber ler. Então, vamos abrir escolas. Começou um grande movimento de universalização da alfabetização lá no século XVI, na Europa. Declaração Universal de Direitos Humanos, não se fala isso hoje. Depois a gente pode fazer uma ministração só sobre direitos humanos na perspectiva cristã. Isso começou muito com a influência da igreja, hoje se perdeu. A ideia de William Carey, o Sati. Vocês sabem quem foi o William Carey? Pai de missões modernas. Sapateiro inglês que foi para a Índia, serviu muitos anos lá, reavivou missões no mundo moderno, porque estava morto na igreja reformada. E qual foi o legado de William Carey na Índia? Indianos salvos? Também. Mas, se hoje existe educação para meninas na Índia, foi por causa de William Carey. Menina não estudava na Índia até 1700 e pouco. E ele criou escolas para 10 mil meninas. Por causa de William Carey, o sati foi abolido. É ilegal na Índia. O que é o sati? A morte das viúvas, né? Quando o marido morria, a viúva era queimada viva. Ela era propriedade do homem. William Carey denunciou isso como algo que afrontava a santidade de Deus e conseguiu aprovar a lei que tornava o sati ilegal. E até hoje tem essa lei na Índia, e até hoje se pratica o sati em algumas comunidades rurais. Mas então eu posso dizer que William Carey, o pai de missões, atuou na arena da política. Porque o evangelho não cabe num pedacinho. Se o evangelho começa a ser pregado, ele vai invadir as arenas e o sóter de verdade vai começar a reinar. Vocês entenderam? Aí o sóter começa a reinar. Aquele que traz a minha paz vos dou. Não é essa pax romana que vem com a violência e com a guerra. Então ele vai invadir domínios. Ele vai gerar incômodo. Porque não tem como conviver, né, dois reinos diferentes ali naquele mesmo espaço. Algum reino vai ter que recuar. Isso gera incômodos. Outro exemplo é a própria abolição da escravatura, que nós aprendemos no Brasil, que aconteceu, movimentos abolicionistas, que tiveram a pressão da Inglaterra, porque a Inglaterra precisava de mercados para a Revolução Industrial. Visão marxista. Então, vá lá ver na Inglaterra, qual foi o movimento abolicionista lá? Foi o movimento de cristãos, frutos do avivamento de Wesley. Por uma questão de cosmovisão conceitual. A escravidão é iníqua, é uma iniquidade diante de Deus, nós não podemos tolerar. William Wilberforce. Ele foi eleito ao parlamento inglês, militou 21 anos. Hoje é dia de eleição, hein? Isso veio porque um homem disse, eu tenho vocação para parlamentar. Eu não vou ser pastor de igreja local. Porque ele teve esse conflito. Eu vou ser parlamentar. E ele conseguiu aprovar a lei depois de 21 anos. Se não me engano, 21 anos. E morreu alguns dias depois de ter aprovado a lei. Então, como dizer que o evangelho não tem implicações políticas? Eu estou dando para vocês exemplos históricos. Exemplos internacionais, né? Mas eu vou trazer um exemplo brasileiro, de 1932, quase 100 anos atrás. O Memorial Evangélico, a Igreja Evangélica, imagina, 1932 era minúscula, mas os ministros já se reuniram na Constituinte de 32, lá,
eu não sei quanto que foi constituído naquela época, mas eles elaboraram um memorial falando da importância de justiça popular rápida e gratuita, de completa laicidade do Estado e do ensino oficial, de absoluta liberdade de manifestação do pensamento, de um regime cooperativista com participação dos operários nos lucros, olha o que eles advogavam, de educação popular obrigatória, de instrução secundária, profissional e superior acessível às classes menos favorecidas e de promoção do pacifismo, a redução do aparelhamento e despesas militares ao mínimo possível. Interessante, né? Interessante que, em 1932, os evangélicos defendiam a laicidade do Estado, o Estado laico. A bandeira do Estado laico é uma bandeira da Igreja Reformada. Por quê? Até muito recentemente, o Brasil tinha uma religião oficial. Sabe o que é você estar num Estado que tem uma religião oficial e você não ser daquela religião? Eu vou ver um pouquinho disso lá na Arábia Saudita, os dias que eu fui ficar lá. Eu não vou nem levar a Bíblia, assim, medo de abrir minha mala, né? Vou levar no celular. Estar debaixo de opressão e totalitarismo. Até porque é o Estado laico que permite a livre pregação do Evangelho. Quais são os estados que não permitem a livre pregação? Manifestação de fé. Os estados não laicos. Ok? Então, guardem isso aqui, o Estado é laico, é uma bandeira cristã. Mas o Estado laico não é Estado ateu. Tem uma confusão no Brasil sobre isso hoje. Tá? Existe uma distinção entre laicidade e laicismo. Muito importante. O Estado laico permite as manifestações religiosas e até não pode se colocar como um entrave para essas manifestações. Então, agora a igreja tem que estar separada do Estado até para preservar a sua dimensão, a sua missão profética de até denunciar pecado de governantes. Como que a igreja vai denunciar pecados governantes? Profeticamente, se ela faz parte do Estado ou recebe dinheiro do Estado. Não pode. A igreja tem que estar livre e isenta. Isso é importante. Então, cuidado, porque quando os evangélicos entram no poder, eles têm uma tendenciazinha, né? A misturar as esferas e a querer impor como se o reino de Deus entrasse no mundo por decreto. Recentemente, a gente viveu no Brasil uma coisa mais ou menos assim. Os pastores, os líderes das igrejas, faço essa crítica mesmo, que eu participei de encontros e reuniões assim, querendo transferir para o Estado a missão que é deles. A igreja querendo que o presidente da República fizesse uma obra que é da igreja. Se a gente quer que a nossa visão de mundo, e num sistema democrático, é legítimo que a gente leve a nossa visão de mundo para a arena pública, eu sou contra o aborto, eu não quero uma lei que autorize a morte de crianças, por exemplo, porque eu creio, até por uma questão bioética, mas nem vou entrar nisso, que seja pela minha visão de mundo, né? Num sistema democrático, é justo, é legítimo que eu demande isso, né? Mas a igreja não pode querer achar que o Brasil vai ser uma igrejona por decreto e por lei. Ela tem que fazer a sua parte de evangelizar as pessoas. Ok? Então, separa, querido. Meu querido, separa igreja e Estado. São duas dimensões distintas da ordem criacional. Cristo deve governar sobre ambas. Cristo, não a igreja. É diferente. O Brasil não vai ser uma igrejona. Bom, vamos lá. E aí o papel bíblico do Estado, né? A gente viu em Romanos 13, servidor de Deus e ministro de Deus, existe para fomentar o bem e reprimir o mal. Não devemos negá-lo, tampouco sacralizá-lo. Então tem a galera que nega, isso é do diabo, ou então o pessoal, os anarquistas, né, que não acredito que não deve ter Estado, só que eu pergunto para esse pessoal o seguinte: na era da queda que nós estamos, no regime da queda, cada um vai se autogovernar? Como é que é isso? Não funciona. Né? A gente precisa de segurança pública, né? A gente precisa de educação pública, então tem que ter Estado, meu caro, tá bom? Então, não negá-lo, mas também não sacralizá-lo, porque tem crente aí sacralizando o Estado.
Como se a redenção da nação fosse eleger um presidente crente. Aliás, historicamente, tem muitos presidentes crentes que fizeram caca. Ok? Presidentes, prefeitos, vereadores. Então, não é pela confissão religiosa da pessoa. É se ela leva para a arena para a qual ela foi chamada os princípios do reino de Deus para aquela arena. Entenderam isso? Também não é porque o cara é um bom pastor e prega bem que a gente precisa eleger ele deputado federal. Porque são esferas vocacionais distintas. Uma coisa é a esfera, a dimensão pastoral. Outra coisa é a vocação política. Aqui eu trabalho para nutrir a fé, para edificar a fé, para a adesão à fé. Eu não posso transferir esta missão para a arena política, porque aqui é outra realidade vocacional dentro das esferas de soberania lá de Hermann Doivert. Aqui, quando alguém vai para a política, ele vai para fazer justiça e o bem comum, e não a adesão à fé. Eu preciso separar as duas esferas. Então, como cristão, quando eu estou na política, o que é o melhor para todos? O que traz benefício para todos? Tem algum grupo sofrendo injustiças? Uma minoria? Mesmo que seja uma minoria que eu não goste muito, eu tenho que trabalhar para que essa minoria seja protegida. Vocês entenderam a diferença? Então, tem gente na igreja com esta vocação. Não é porque a pessoa é um pastor que prega bem, isso é um erro da igreja. Tem sido. Que a gente vai colocá-lo lá numa esfera de poder. Porque não é assim que o poder é adquirido. Se a gente quer predominância da nossa visão de mundo na sociedade, numa sociedade democrática, a gente tem que evangelizar, para ter maioria. E não impor por decreto as nossas crenças e a nossa autoridade, que não é aceita por todos. Essa autoridade aqui não é aceita por todos. O Brasil não é uma igrejona. Então, eu tenho que evangelizar para ser maioria, respeitando as regras do sistema político democrático. Senão, eu estarei sendo tão totalitário quanto aquele que eu estou criticando lá na North Korea. Ok? Então, o Estado é servidor de Deus. Quem vai servir no Estado, pena que não tem nenhum candidato aqui, né, para ouvir isso, né? Vai como ministro de Deus, para serviço. Então, o padrão comum de Romanos 13 para os cristãos é respeito e oração pelas autoridades constituídas. E o padrão de exceção, que eu não vou entrar aqui agora, tá? Pode acontecer situações de exceção em que é necessária a oposição, o protesto e até a desobediência civil. Maurício, crente, rebelde? Crente pode ser rebelde, Maurício? Tem muitos exemplos históricos disso. A gente pode pegar o recente, talvez um dos mais famosos, que eu gosto muito, eu li a biografia dele todinha, o próprio William Wilberforce, não, o Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha. Ele levantou um movimento de oposição a Hitler. Como que eu vou usar Romanos 13 debaixo de Hitler? Deixa eu me submeter à autoridade de Hitler, porque a Bíblia manda. Eu devo respeito à autoridade dele. Que é isso? É autorizado o protesto, é autorizada a desobediência civil, em casos de exceção, quando a autoridade for iníqua e contrária aos preceitos de Deus. Então, meu querido, deixa eu falar que você não se acomoda no seu banquinho, não, tá? Dizendo que agora, que bom, é você só vaquinha de presépio, tá ótimo. É bem cômodo para mim. Não. E aí eu trago, inclusive, um exemplo bíblico, lá de Êxodo, lindo esse exemplo, das parteiras do faraó. Lindo, né? Acho que tinha que ter uma homenagem para essas mulheres, nome de praça, nome de rua, nome de avenida. Êxodo 1, de 15 a 20. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá.
Avenida Poá, Praça Cifrá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Deus é a suprema autoridade. Ok? Dele é o reinado. Temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, numa época que isso dava pena de morte, tá, gente? Não era multa, não. Não era justiça brasileira, não. Dava pena de morte. Não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Ainda mentiram para o rei. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então a Bíblia relata um caso de desobediência civil. A autoridade. E aí é o caso da gente pensar o que está acontecendo no Brasil, tá? Não vou entrar nisso não, viu? Até que ponto algumas autoridades merecem respeito ou não. Aí é caso de discernir o nosso contexto. E eu estou falando, quando a Bíblia fala de autoridade, de respeito à autoridade, está falando da função, não necessariamente da pessoa. Tem que separar. Porque eu tenho um amigo que lá no interior do Paraná se converteu para valer, aí teve eleições, ganhou um fulano lá, que não era muito bom. Aí passaram-se 4 anos, fulano, quem que você vai votar? Ah, vou votar nele, porque Deus falou que eu preciso obedecer ele, que foi eleito. Se ele foi eleito é porque Deus quis. Imagina se a gente pensasse nessa lógica. Não é a pessoa, é a função do prefeito, a quem nós devemos todo o respeito. Tem horas que tem que trocar a pessoa. Eu não estou dando recado para hoje, tá, gente? Eu não vou dizer para vocês em quem votar, não vou fazer campanha para ninguém hoje. Não. Então, a gente tem que saber olhar com sabedoria as instruções bíblicas. Tá? De fato, a gente deve respeito à figura que é aquela figura de autoridade. Então, vamos lá. Tudo bem até aí, pessoal? Amém? Está fazendo sentido? Então, o evangelho não é nem de direita, nem de esquerda, tá bom, pessoal? O evangelho é do alto. O evangelho é do alto. Você é livre para ter as suas posições políticas, tem gente de direita, tem gente de esquerda. Aliás, essa é uma dicotomia também falsa, reducionista, né? Não é um termo adequado da gente usar. Mas, então, não misture a bandeira do evangelho, não profane a bandeira do evangelho com bandeira política de direita ou de esquerda, igreja. Não se deixe ser agente de manobra, igreja. De político que se converte, aceita Jesus 18 vezes na campanha. Não seja massa de manobra. Não aceite voto de cabresto, voto de cajado. Graças a Deus a gente não tem isso nessa igreja. Mas muitas igrejas, os pastores mandam em quem as pessoas devem votar. Pastores que negociam, pedem dinheiro para anunciar candidato no púlpito. Pastores que mancham o púlpito, que é sagrado, com campanha política. Tem que separar. O pastor pode orar, pode abençoar a ovelhinha que é candidata, mas o púlpito é para a edificação da fé. O púlpito é para a pregação do evangelho. Então, quando alguém se candidata, não profane o púlpito. Não use o termo pastor fulano de tal. Pastor é uma função eclesiástica. Se quer para a política, usa teu nomezinho, o teu primeiro nome, e não um título para tentar trazer a igreja para te apoiar. Separa as esferas. É o que eu penso, tá, gente? Desculpa. Perigos da ação política. Messianismo. Ai, ai. Segundo Paul Freston, o projeto de mudar o homem do poder, ao invés do conceito reformado de pecadores se controlando uns aos outros num sistema de fiscalização mútua. Espera aí. Isso merece uma... Cristão reformado desconfia de quem tem poder.
Por quê? Porque o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então, foi a reforma que ajudou, você não vai aprender isso na escola brasileira também, mas foi a reforma protestante que ajudou a fazer cair as monarquias absolutistas. Porque os cristãos sabem que ninguém tem que ter muito poder. Quais são as sociedades mais democráticas do mundo? As sociedades com influência reformada. As sociedades, quanto mais entrou reforma protestante, evangelho, numa sociedade, mais democrática ela tende a ser. Por quê, Maurício? A democracia é perfeita? Ela não é perfeita. Mas é o sistema que, no regime da queda, mais protege as pessoas da tirania. A democracia não é que ela elege o melhor, ela evita que o pior cresça. Porque na democracia a gente consegue tirar quem é ruim. É só isso. Porque o melhor regime mesmo seria o teocrático. Como isso não é possível, né? No regime da queda, a gente precisa defender a democracia. Essa é uma bandeira cristã. Defesa da democracia, bandeira cristã. Tá? Então, não é possível uma teocracia agora, irmão. Ok? Só existem, que eu saiba, 3 estados teocráticos no mundo. Quais são? Um eu já citei. A Arábia Saudita, teoricamente, é teocracia. Só que quem manda é a família do rei Said. Né? Outra teocracia é o Irã. Só que no Irã é Deus que governa. Só que é interessante, né? Mediado pelos ayatolás. E a terceira teocracia, supostamente, é o Vaticano. Então já começou a dar um problema aí, porque são deuses diferentes, alguém está errado. Tudo isso para dizer que não tem teocracia, tem um sistema no regime da queda. E esse sistema, o que os cristãos defendem e fortalecem mais, é a democracia. Ok? Por quê? Porque nós nos levantamos contra toda forma de messianismo. As urnas não levantarão um novo Messias. Aliás, se alguém é eleito e assume o poder, não tem que ser venerado, tem que ser fiscalizado. Está falando alguém aqui que é missionário, que atua na igreja, atua em obra social, que já atuou e atua na arena política, eu sei o que eu estou falando. Então, nós não aceitamos nenhuma forma de messianismo, ok, igreja? Nós não aceitamos nenhuma forma de triunfalismo, que é a crença absolutamente não comprovada historicamente, de que a presença dos evangélicos na arena política, automaticamente, de uma forma mágica, não pela via do exercício da ética cristã, gerará bênçãos e transformações na sociedade. Bota o irmão lá que a bênção vai vir. Ele vai jejuar pela cidade, ele vai... Temos muitos exemplos aí, principalmente de prefeitos, até de presidentes de outros países. Tem um país da África onde foi lá, o presidente era crente, aí os pastores foram levar a chave da cidade, não, a chave do país para o presidente. Confusão de esferas. Aí o presidente declarou que o país era do Senhor Jesus. Fez um péssimo governo. Ele não aplicou na esfera dele os princípios do reino. Não funciona. Não é mágica. Aliás, tem gente que não é crente, mas leva para a arena da política os princípios do reino. E aí funciona. E o corporativismo, a militância política apenas para defender os interesses dos grupos evangélicos e não do evangelho, ou para impor a sua visão de mundo à sociedade pela via do poder, e não da evangelização e do serviço. Então, você vai falar, né, com líderes, algumas lideranças cristãs, o que elas querem do prefeito? Ocupar os espaços de poder. A defesa que igreja não pague IPTU. Nada sobre a população de rua. Nada que está faltando creche para 30 mil crianças em Curitiba. E aí? Corporativismo. É um perigo dos evangélicos se aproximarem do poder sem uma visão sábia
do que é a relação do Evangelho com a política. Bom, aqui rapidamente, aqui eu vou chamar o Gabriel para vir dar essa aula aqui de Constituição, não sei o quê, né, a Najuri, mas enfim, a Constituição de 88 fala, para mostrar que o Estado brasileiro permite a manifestação cristã, a livre manifestação do Evangelho, a influência da cosmovisão cristã sobre a arena da política e sobre a arena do Estado, quando os representantes do povo brasileiro se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus. Ok? Então, nós somos uma sociedade onde as pessoas, uma cultura onde se exerce a religião, portanto, nós devemos prezar e assegurar o exercício da religião. E no modelo brasileiro, tá, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, separação, tá, igreja e Estado, subvencioná-los, não pode vir dinheiro para manter aqui, para pagar as contas da República, tá bom? Dinheiro público. Subvencioná-los, proibido. Embaraçar-lhes o funcionamento, ao mesmo tempo, não pode ser como eu fui lá na Romênia, que não podia ter igreja, no Estado comunista totalitário. Ninguém pode nos impedir de reunirmos e proclamar o Evangelho. Embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a forma da lei e colaboração de interesse público. São situações específicas. Tá? Então, é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, o Estado não é teocrático. É vedado subvencionar, ou seja, o Estado não é confessional. Embaraçar o funcionamento, não é laicista ou ateu, ele permite a religião. E manter relação de dependência ou aliança, ou seja, o nosso Estado não é um Estado confessional. Tá? Aqui, a importância do poder religioso, eu vou pular isso aqui, já caminhando para o final, tá, gente? Então, o que nós defendemos na política? Por uma ética protestante na política. O que está em negrito ali é o que a gente defende, né? Transformação da sociedade, senhorio cósmico de Cristo, ou seja, a ideia de que Cristo é o Senhor de todas as dimensões da vida, versus uma ética passiva, legalista, aquela coisa, legalista, aquela coisa assim, a gente não mexe com isso, porque isso do diabo, isso não é de Deus, a igreja não tem que mexer com isso, cristão não tem que mexer com isso, porque vai se corromper. Isso aí é legalismo, é passividade e é arrogância também. Tá? Então, nós sim precisamos ocupar os espaços para levar a visão de mundo cristã. Outra coisa, falando de transformação social, a ideia de trabalho diligente e vida simples, versus a teologia da prosperidade, que é um enriquecimento por meios rituais. Então, vamos lá. Não adianta, como fizeram alguns irmãos, muito com boas intenções recentemente, levar uma Bíblia lá para o Memorial do Descobrimento em Porto Seguro e enterraram a Bíblia debaixo do memorial para proclamar que agora a terra de Santa Cruz é governada pelo Senhor Jesus. Isso é mágica. Tudo que leva as pessoas a orar, está valendo. Então, se as pessoas oraram pelo Brasil, está valendo. Eu não vou acabar com os irmãos assim, né, tão firme assim, né, mas assim, o ato em si é mágica. O que vai transformar o Brasil? A aplicação dos princípios do reino de Deus na dimensão cotidiana da vida. Ética, ou seja, trabalho diligente e vida simples, vida frugal. Esse é um princípio de vida. Crente, não tem problema nenhum de crente enriquecer, tá? Tomara que vocês enriqueçam. Eu queria enriquecer também. Dinheiro em si não é problema, mas crente não ostenta. Crente não ostenta, irmãos. Crente leva a vida simples. Isso gera poupança, que gera acumulação de capital
que gera condições para investimento e produção de novas riquezas. Isso aqui é ética wesleyana de economia. Isso mudou a Inglaterra, no século XVIII. Isso muda um país. E não enterrar a Bíblia em Porto Seguro. Valorização da ciência e do conhecimento versus a guerra espiritual como solução para os problemas. Joga para o nível místico as questões que deveriam ser enfrentadas eticamente. É muito fácil o político se levantar e dizer para os crentes: vamos repreender a potestade da Aparecida, ou não sei do quê, e aí vamos orar e o Brasil vai mudar. Não, não, querido, é o seguinte, você pode orar, tá bom? O mundo espiritual existe, mas não é isso que vai transformar, tá bom? Aplica direitinho o recurso público do imposto. Eu estava no Maranhão essa semana, estava em Balsas, no interior do Maranhão, 42 graus naquele lugar lá. Eu estava tratando dos direitos da criança naquele lugar. Não sei se alguém viu o meu Instagram aí. Aí eu fiquei indignado que eu chego lá, uma creche que custou ali alguns milhões, uma obra abandonada pela metade. Mato crescendo dentro, já tinha árvore lá dentro. Um monumento ali no meio da cidade. Não adianta repreender espírito de Aparecida, sei lá do quê. Tem que ter alguém que olha aquilo e fala: esse cara que fez isso tem que sair. É isso. Cidadania. Tem que ter alguém que fiscalize. Cadê a denúncia do Ministério Público? Algumas centenas de milhares de famílias brasileiras não têm creche para os filhos. E o cara faz isso? Então, a valorização da ciência, do conhecimento, a questão ética, tá? A base da nossa atuação, então, é oposição. Tem que caminhar para o encerramento, gente. É o pessimismo cristão. O que é o pessimismo cristão? Já viu o crente falar assim? Não adianta fazer nada não, só vai piorar. Já viu? O mundo jaz no maligno. Você imagina se o William Wilberforce tivesse pensado assim? Aí o John Stott diz que o pessimismo cristão carece de fundamento histórico. Porque muita coisa melhorou no mundo por causa de atuação dos cristãos. Antigamente, uma pessoa que era acusada, dependendo de quem acusava, ela já era condenada. Apesar que isso anda voltando no Brasil, mas enfim. Hoje, pelo menos, né, legalmente, ela tem o direito de se defender. Então, muita coisa foi melhorando. Cuidado com o pessimismo cristão, tá? Nós devemos nos opor a ele. Engajamento desinteressado, que é a ênfase no mandato cultural. O que é engajamento desinteressado? Eu faço para o serviço do bem comum, e não corporativista. Essa deve ser a nossa atuação política. A prioridade da justiça, que é a ênfase na lei de Moisés e nos profetas, e a teologia do reino de Deus. O que fundamenta a nossa atuação na arena política? Teologia de reino de Deus. Não é só uma eclesiologia, é uma teologia de reino. O que eu estou fazendo na política, no meu caso eu atuo nas políticas públicas, né? Nunca atuei com política partidária. Também não tem pecado nenhum nisso. Eu faço para a glória de Deus, porque eu tenho uma teologia de reino. Se eu não entender reino como o domínio de Deus sobre todas as dimensões da vida, eu não vou atuar adequadamente na arena política. Tá? Recuperando a nossa dimensão profética, a justiça é a participação de Deus na vida humana. White Jr. falou que os profetas choram e oram em particular e desafiam terra e inferno em público. Isso é legal, né? Então, talvez seja o caso da igreja se levantar para denunciar alguns pecados de alguns governantes, tá? Tipo o João Batista, que perdeu a cabeça por causa disso, mas, enfim, está valendo, né? Ele cumpriu a missão dele. Tá? Então, parar com aquela passividade bonitinha, que seria a leitura desatenta de Romanos 13, tá? Ou superficial, mas também desafiar. Isso é a dimensão profética da igreja. E Albert Camus, que é filósofo, existencialista ateu, ele disse assim: o mundo espera dos cristãos que elevem as suas vozes tão alta e tão claramente, que rejeitem as abstrações vagas. Opa, tem um recado para a igreja aqui. Que rejeitem as abstrações vagas e se coloquem firmemente diante do rosto sangrento da história. Então, dá uma olhadinha aí, dá uma passeadinha aí, mesmo em Curitiba, tá? Capital ecológica e tal, e você vai se indignar com certas coisas.
E, por isso, a dimensão profética da igreja é também levantar as nossas vozes diante do que acontece. E o desafio para a gente é agir como os filhos de Issacar. Quem eram os filhos de Issacar em 1 Crônicas 12? Conhecedores do seu tempo, para saber como Israel deveria agir. Então, como que a igreja tem que agir? Tem que ser conhecedora do seu tempo, discernir o seu contexto, para saber como agir. Quais são as questões que hoje nós temos que nos levantar como igreja? Quais os temas e questões do nosso tempo e contexto? Aí eu trago alguns desafios e oportunidades. Desafios, formação política, a gente não tem. Não que a igreja vai virar partido político, quem faz formação política são os partidos, deveriam fazer, né? Acho que não tem isso no Brasil, mas enfim. Mas orientação sobre o papel da visão cristã de mundo na arena política, tem que orientar para os nossos jovens, pode ser que daqui saia grandes políticos para o nosso país. Aliás, nós temos políticos na igreja, aqui nessa igreja. Né? Respeito às diferenças, eu estou atuando na sociedade, não estou atuando dentro da igreja. Dentro da igreja, todos assumem a mesma confissão de fé, na sociedade não, então eu preciso respeitar diferenças. Cobeligerância, o que é cobeligerância? Termo de Francis Schaeffer, é um termo da teologia. Unir-me a outros grupos diferentes de mim, sem abrir mão da minha identidade, para um benefício coletivo. Eu já morei em Brasília há 4 anos. Sei o que é lutar contra ativista pró-aborto. Quem eram os nossos aliados? A Igreja Católica, o bispo não sei do que. Eu não queria nem saber se ele estava ajoelhado diante de Maria, de quem fosse. Eu queria ele do meu lado, cobeligerância, porque para a pauta anti-aborto, o melhor parceiro é a Igreja Católica. Eu estou me unindo aos muçulmanos lá na França, contra o Estado francês que diz que não pode usar véu. Ué, quem é o Estado para dizer que eu não posso expressar minha religião? Então, lá eu estou do lado dos muçulmanos. Isso é cobeligerância. Atuar na política é atuar em cobeligerância. Ah, não, mas eu não me misturo com esses adoradores de Maria. Querido, fica dentro da igreja. Não vai para a política. Não existe política sem cobeligerância. Ação qualificada, chega de blá, 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 só porque a pessoa, uma vez, foi num evento ou falou contra a violência contra a mulher, vamos eleger, despreparado, não entende nem o que é a cosmovisão cristã, não entende de legislação, elege conselheiro tutelar, que nem leu o ECA, só porque é da igreja, Estatuto da Criança e Adolescente. Não ao messianismo, ao triunfalismo e ao corporativismo, já falei o que é isso. Fortalecimento de vocações na ação extra-eclesiástica, essa igreja aqui vai gerar pessoas para atuarem como vocacionados fora da igreja local, e a igreja tem que apoiar esses caras, pastoralmente. E polarização e idolatria, mas esse não é um problema para nós, então vamos pular. A idolatria do Estado. Como as pessoas estão vazias, a gente precisa de alguém para adorar? Então eu vou para onde? Onde está rolando o poder. E aquele ali se torna o meu novo Deus. Gente, faço aqui uma crítica amorosa, porque eu amo a igreja em geral, né? Mas os pastores gostam de uma flertada com o poder. Quando o ex-presidente chamava para uma reunião, a pastorada, nossa, ficava alvoroçada para tirar a fotinho e botar nas redes sociais. Porque eu estou perto de quem tem o poder. Eles esquecem que eles estão perto de quem tem o poder quando eles estão ajoelhados no quarto deles. E oportunidades. O arcabouço jurídico institucional brasileiro, que permite a nossa participação política e social e democrática. E aí nós estamos engatinhando como igreja. Curitiba tem Conselho Nacional, Conselho Municipal dos Direitos da Criança, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Merenda Escolar, Conselho. Eles que deliberam sobre as políticas públicas. Cadê a igreja? Ou as organizações que representam a igreja ou ligadas à igreja. Então, nós estamos engatinhando na nossa cidadania ainda, como igreja, tá? E a força da igreja evangélica, que é inegável, tá?
Então, a gente pode sim ajudar a direcionar a arena da política para os valores do reino de Deus. Então, gente, eu vou concluir, aqui eu trago a minha fonte, se alguém quiser esse material eu posso mandar para vocês depois, e deixo uma última reflexão para o dia de hoje. Tu te tornas eternamente responsável pelo irresponsável que eleges. Então, faça do seu Pequeno Príncipe, tá? Estou encerrando, eu espero que o Arthur continue me chamando para o púlpito depois dessa. Com Pequeno Príncipe, dizer que o que você vai digitar lá na urnazinha, se você ainda não fez isso, tá? Vai fazer daqui a pouco, deve ser um ato de adoração. Deve ser um ato de adoração. Você está fazendo consciente, você está fazendo porque você quer o melhor para o bem comum, e você consagra aquele ato ao senhorio de Cristo. Amém?